Neste vídeo eu vou tentar fazer uma apresentação utilizando a TI-1 Q12 e o Cakewalk. Eu tenho visto muito na internet o problema de latência com o Reaper. Então eu vou tentar fazer um apanhado geral de algumas características que permita ter uma ideia de como vai ser a latência no Cakewalk. Não é a versão Sonar, mas não deve ser muito diferente da versão Sonar. É um pouco difícil, porque o procedimento que eu vou usar é um pouco complicado, principalmente porque eu não tenho um instrumento. Eu não tenho, por exemplo, uma guitarra, um violão para ligar na Q12. Então eu vou tentar inferir o que seria o problema de latência com o áudio do microfone, fazendo, por exemplo, a sonorização no teclado de algumas notas e o microfone capturando essa sonorização efetuada pelo alto-falante do teclado e também gravando. E aí a gente vê a diferença na gravação do MIDI, do teclado, com o tempo da gravação do áudio pelo microfone, passando pela Q12. Agora, quanto à Q12, eu tenho dois caminhos diferentes. Uma é ligando direto a Q12 no Cakewalk. A outra é utilizando o Lighthost para ser a fonte de áudio que vai estar colocada na entrada do Cakewalk. Eu vou tentar analisar as duas situações. Por isso que esse vídeo vai ser um pouco longo e não vai ser uma coisa muito simples de execução, tá? Mas vamos ver o que a gente consegue. Bom, a gente está aqui na tela principal do Windows. Eu estou gravando todo esse vídeo com a Lighthost. Mas eu já falei sobre ela, mas eu vou mostrar uma coisa que eu não falei ainda. Quando você vem em Preferências, nesse Advanced, você tem aqui Buffer Size. O padrão deles, quando você instala, é nesse valor aqui, 480, 10 milissegundos de latência. Quanto menor o buffer, menos latência. Mas você corre o risco de haver algum picote na sonorização. Mas esse Lighthost te permite ir até 96 samples e 2 milissegundos de latência. Então isso é uma forma de você, de repente, reduzir a latência quando estiver utilizando o Lighthost junto com o Cakewalk, como fonte, né, de áudio do Cakewalk. Bom, a outra coisa é aqui na parte do Cakewalk. Se você entrar em Preferências, você tem aqui os drivers. Eu costumo usar o ASP compartilhado
porque ele funciona muito compatível com esse ASIO, que é o ASIO Steinberg da Yamaha, que é para entender o meu teclado SX600 com interface de áudio. Não só entrar no Cakewalk MIDI, mas também entrar áudio. Esse WASP aqui, que é da Microsoft, funciona como se fosse esse ASIO também. Então, eu prefiro ele, porque esse ASIO só vai me dar a opção de ter o teclado como entrada de áudio, saída de áudio, tanto para e da mesma coisa para MIDI, entrada de MIDI, saída de MIDI. Só tem o teclado Yamaha, né, SX600. E esse WASP vai me permitir ter o teclado e ter microfone do computador, microfone do William, microfone dessa Q12, na parte de áudio, e lá nas saídas também você ter o alto-falante. Não ficar preso só no teclado. Esse WASP exclusivo, ele é meio complicado, ele não funciona muito bem para mim não. Ele não gosta do meu teclado. E também, pelo que eu vi, ele não gosta muito da Q12. Esse cara de cá sempre me dá problema, reclama de tudo. O MM32 também funciona, mas tem alguns probleminhas aí. Eu acabei cismando com ele e fico usando o compartilhado, que ele é extremamente compatível, entendeu? Eu tentei instalar o ASIO Foral. A versão 2.16, o Cakewalk reclamou dizendo que não é compatível e que daria problema. Eu insisti e ele não ficou compatível e me deu problema. Aí eu desinstalei, instalei a 2.15, que eu tinha essa antiga. Pois essa versão de Cakewalk que eu tenho também reclamou dizendo que não ia funcionar direito. Como não funcionou. Algumas coisas funcionavam, outras não funcionavam. Aí eu desinstalei e voltei para 2.16, porque todo mundo usa o ASIO Foral, por que eu não consigo usar? Aí a desgraça foi maior. Simplesmente detonou com o meu áudio do Windows. Fiquei sem áudio. Não tinha áudio. E eu só consegui recuperar o Windows fazendo uma recuperação de sistema. Para minha sorte, eu já tinha ativado para o Windows criar pontos de restauração automático. Então, para minha sorte, tinha um ponto de restauração que ele criou do dia anterior. Então, eu retornei para esse momento, não perdi praticamente nada, porque eu não fiz nada de novo nesse período, e o computador voltou a funcionar novamente. Então, ASIO Foral, por enquanto, está fora de questão. Não vou fazer. Bom, o que é importante aqui no Cakewalk, além de falar sobre esses drivers, é que se você vier na configuração de driver, vai lá, meu filho, isso. Aqui embaixo, você tem, deixa eu subir aqui o zoom, latência de mixagem. No WASP compartilhado, ele não deixa você mexer nisso aqui. E fica com 10 milissegundos, 441 samples, no caso aqui em português, amostragens. Se você colocar outros drivers, ele vai permitir você fazer esse slide aqui. E vai conseguir chegar até colocar em 3 milissegundos. Aquele WASP executivo, exclusivo,
ele permite isso. Mas como o ASP exclusivo me dá problema, eu não vou trabalhar com ele. E não vou perder tempo nesse vídeo com ele, justamente para não ficar muito extenso com os erros que ele pode dar. Então vou ficar com esse padrão aqui, mas lembre-se que há como você trabalhar nisso aqui para reduzir a latência no Cakewalk. Se colocar o ASIO for All e ele funcionar, como por exemplo tiver a versão Sonar e ele aceitar o ASIO for All, você pode conseguir latências melhores. E é por aqui que você ajusta isso. Agora lembre-se, quanto menor a amostragem, menor a latência, mas corre o risco de você ficar com o teu áudio picotado. Essa situação de áudio picotado acontece muito quando você está com um projeto muito grande, cheio de faixas, trilhas, instrumentos, etc. Aí o processamento fica muito pesado e essa taxa de amostragem pode exigir que você aumente justamente para tirar o picote. Então, é algo que você tem que aí experimentar de acordo com a situação que você estiver trabalhando. Mas esse ponto aqui ajuda a reduzir a latência interna do Cakewalk. Bom, feito isso, eu vou dar o aplicar, será se eu mexi em alguma coisa, não me lembro. Fecho. Eu tenho aqui uma trilha de áudio que eu já fiz antecipadamente, onde a entrada é a Q12. USB áudio 2.0. Para que eu conseguisse áudio nessa trilha, eu fui obrigado a vir aqui nesse valvulado, que tem a input e tem a output, não mexer no input, não dar ganho no input por causa dos ruídos, e dar o menor ganho necessário aqui. No caso, ficou com ganho de 15 dB. Para usar esse microfone com a Q12 no OBS, eu dou um ganho de 32, 34 dB. Então aqui, para ter condições de ter um bom áudio aqui, eu dei aqui 15 dB. Mas eu coloquei o Era removedor de ruído Pro, Era Noise Remover Pro, para reduzir o ruído que tem o sistema. O ruído fica na faixa de 40, 42, 40, mas o áudio da Q12, sem amplificação, é igual, é 40 a 42. Então já cansei de falar sobre isso, que microfone dinâmico tem um nível de sinal muito baixo e a Q12 não tem amplificador nos canais. Então, realmente, o nível do áudio do microfone dinâmico na Q12 equivale a ruído. Então, se você aumentar muito aqui, você também está aumentando não só o áudio, está aumentando os ruídos também. Por isso que aqui eu coloquei 15. E nesse removedor, que é o mesmo que eu uso lá no OBS, uso no Lighthouse, etc. Deixa eu diminuir o zoom para vocês verem melhor. Eu fui ajustando essas linhas, não mexi nessa parte de frequência, que aqui você pode mexer, jogar ela mais para cá, para cá. Não sou um grande conhecedor de como esse filtro funciona, mas o que eu fiz é o seguinte: eles vêm todos em zero, tá?
cá em cima, 0 dB. Aí eu fico observando aqui o ruído quando eu ativo o eco. Quando eu ativo o eco, eu vejo o ruído aqui. Aí eu vou baixando até ele sumir. Quando ele some, eu pego esse aqui, subo até começar a aparecer ruído aqui. Começar a aparecer um nível aqui. Aí eu volto um pouquinho. Venho nesse, subo até começar a aparecer. Aí eu volto um pouquinho. Nesse, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, por uma espécie de ensaio e erro, eu consigo parametrizar essas linhas no mínimo possível. Ou seja, se eu subir, vai aparecer ruído e é desnecessário eu descer para aumentar a filtragem, porque não vai modificar em nada. E aproveitei, dei o ganho máximo aqui, de 24. Então, você vê que eu estou com quase que 39 dBs, né? 15 mais 24, pelo menos aqui é nominal 24, né? É aqui, 24, nominal. Se é de fato 24, eu não sei, mas é o que está escrito. Que não está muito diferente do que eu tenho lá no Lightroom, tinha lá no OBS, quando eu parametrizava os filtros lá pelo OBS. E eu uso esse filtro lá no OBS. Esse e vários outros, que eu faço uma filtragem mais lenta, mais gradual, né? Que eu poderia, por exemplo, colocar esse filtro aqui, mas não dá muito ganho. Aí colocava um TDR nova, fazia uma parametrização de curvas, que é como se fosse um equalizador, dava um pouco mais de ganho, mas não chegaria a ser o total de 24 com os dois. Colocaria um equalizador para dar um aperfeiçoamento no áudio, e também aí eu dava um pouco mais de ganho e depois colocava um compressor. Quer dizer, isso eu faço lá no Lightroom, porque eu fazia isso no OBS, mas aqui para questão de rapidez eu não fiz. Então, o que acontece com essa parametrização e esses ganhos? Eu vou fechar ele aqui. Eu vou ativar aqui o eco. Bom, eu ativei aqui o eco. Aí você consegue ver que o nível do volume está indo lá em menos 6, né? Não chega a estourar lá em cima, apareceu algum alarme vermelho, mas você vê que já está com nível bastante razoável para fazer a gravação. Então eu tinha feito uma gravação aqui de teste, do qual você não vê nada. Mas é uma coisa gozada, você não vê. Mas é nesse nível que você vai escutar por causa desse filtro que eu coloquei. Então se eu cancelar esse cara aqui, deixa eu vir aqui no OBS e ativar o desktop. Eu acho que ele já estava ativado, né? Ele estava ativado aqui já. Então volta para o Cakewalk. Eu vou mandar reproduzir. Então está silencioso aqui, não tem eco. E vou mandar reproduzir dessa forma. Estamos fazendo uma gravação para ver o nível e qualidade do som. Você vê que o nível está bom. Ele está com uma qualidade boa de áudio. Aí, para mim ver essa forma de onda, eu posso vir aqui no Cakewalk e dar um zoom aqui. Pronto. Aparece a forma de onda. Esse clique que você escuta aqui é quando eu apertei para gravar
e inicia a gravação, ele dá esse clique. Então, para utilizar isso, a gente tem que dar um cortezinho nessa área, de repente esperar até um pouco ele andar, né? Então, esse é o som que foi gravado com essa amplificação que está aqui, e como você vê, não tem nenhum ruído. E eu não estou usando. Estamos fazendo uma gravação para ver o nível e qualidade do som. E nós não estamos usando o Lite-Host, estamos usando só a Q12. Devido ao recurso que esse Cakewalk tem nessa console, de ter esse ganho aqui, e me permitir de colocar esse filtro aqui, eu consegui então esse tipo de áudio aqui. E em cima desse filtro, eu poderia colocar vários outros filtros aqui, ele vai empilhando, tá? Então poderia colocar o Noise Removal, TDR nova, equalizador, reverberação, que nem eu tenho lá no Lite-Host, e daí daria um áudio com uma corporação mais adequada, né? Bom, agora é que nós vamos fazer um teste, que é meio chato, eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque eu vou pegar o microfone, esse microfone que eu estou usando, que vai na Q12, vou modificar ele de posição e colocar ele coladinho lá no teclado, em cima do alto-falante. E aí eu vou dar uma nota, criar aqui uma pista MIDI. Dá o zoom aqui para mim poder enxergar. Esse aqui pode diminuir um pouquinho. A entrada vai ser... Eu tenho que ver lá a configuração, se eu coloquei o... Ah, sim, é que o teclado está desligado. Bom, eu vou preparar essa trilha aqui, MIDI, para receber o som do teclado, e nós vamos gravar o som do teclado e o som do microfone. Então eu vou apagar isso. Vou apagar, deixar nessas condições daqui mesmo de filtragem. E vou dar uma interrupção, deixa eu ver se o meu atalho está funcionando. Bom, eu acho que eu resolvi o problema, então deixa eu habilitei a gravação, vou gravar. Bom, temos aí a gravação. Eu fiz exatamente, não foi perdido nenhuma nota. E vocês podem ver que a latência é muito pequena. Olha lá. Show. Qual é a tecla que me permite? Não é a Ctrl, não é a Shift, não sei. Então tem que vir por aqui. Deixa eu reduzir um pouco para poder ver. Aqui eu acho que eu estou praticamente
no início do MIDI. Praticamente no início do MIDI. E aqui está a latência entre começar a soar a nota MIDI e o microfone capturar e gravar. Isso a gente está falando em milissegundos. Qual é aqui é 0,2720. Ainda assim, eu acho que ainda está um pouco antes, né? Aí, um pouquinho antes, mas só para efeito de comparação. 720, o outro está um pouquinho mais para dentro. Pouco mais. Ser cego tem esse problema, entendeu? A gente não enxerga direito. Aí tem que ficar dando zoom. Mas eu espero que vocês tenham paciência. Estamos quase lá. Olha lá, está em cima dele praticamente. E está também em cima do início da nota. Quer dizer, praticamente não tem latência, é coisa de pouquíssimos milissegundos, 10 milissegundos, coisa assim. Aqui ainda está 720. Aí ele sempre pula, não adianta. Aí já entrou demais, mas aqui ficou bem certinho, né? Você vê que o erro é extremamente pequeno. 720 para 00300. Então você está falando em coisa de 280 milissegundos. Será que é isso? Acho que está até demais. Bom, mas visualmente falando, vocês veem que é muito pequeno. Não é uma coisa assim significativa. Agora, na audição, como é que a gente escuta isso? Deixa eu silenciar o microfone do computador para não haver duplicidade de áudio, ficar só o desktop. Eu fiz uma besteirinha aí, no sentido de não ativar o som do desktop. E essa reprodução que eu estou tentando, você vai ver lá no final desse vídeo, que eu fiz a reprodução de novo. Como vocês veem, dá para perceber quando sonoriza que tem um delay, tem uma latência entre o som do áudio e o som do MIDI. Muito pequeno essa latência, mas você consegue perceber. Agora, o que foi feito? Eu ativei o som no teclado, o alto-falante do teclado jogou para o ar, o microfone capturou, passou pela Q12, entrou no Cakewalk e foi feita a gravação. Quer dizer, tem um processo aí de uma interface no meio. No caso do MIDI, sai direto do teclado e entra no computador e vai para o Cakewalk. Então, nós temos apenas a adição de uma Q12 que dá essa pequena latência. Aí seria o caso de tentar outros drivers que não fosse o ASP e ver se consegue reduzir essa latência de tal maneira que você não tenha essa pequena diferença.
mas é uma diferença extremamente pequena, não é muito grande não. Não é uma coisa que talvez prejudique uma reprodução e uma pessoa está gravando, por exemplo, uma guitarra, entendeu? Está fazendo um violão ou coisa nesse aspecto, porque aí o som está entrando pela Q12 e você está reproduzindo um som gravado pelo computador. É um pouco diferente do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo são duas gravações simultâneas. E no caso de você estar gravando um instrumento em cima de algo que já está gravado no computador, eu não sei se essa latência vai ser idêntica, se vai ser menor ou se vai ser maior. Eu não poderia dizer. Eu fiz só a análise desse processo de você soar, capturar pelo microfone, passar pela Q12 e gravar. Bom, nós fizemos isso, eu vou dar uma pausa, que agora eu vou modificar. Eu vou usar a Lighthost como fonte sonora de áudio para gravar. Vai ser o mesmo processo aqui, só que na pista de áudio a gente vai ter a entrada, o microfone vai para Q12, da Q12 vai para o Lighthost, do Lighthost ele vai então para o Cakewalk, quer dizer, vai ter mais uma interfacezinha aí no meio, que é a Lighthost, né? Então vamos dar uma pausa para eu preparar o teatro. É o que eu falei, é um pouco complicado isso que eu estou fazendo. Bom, vamos ver agora o que eu fiz. Eu criei duas pistas novas, uma de áudio e uma MIDI. Essa aqui está no VB Cable, que é Lighthost. Não tem filtragem aqui, a filtragem toda é feita lá na Lighthost. Portanto, esse ganho que você tem aqui é por causa da Lighthost. E aqui eu fiz um outro canal MIDI. Todas as entradas MIDI, por que eu botei? Digital Keyboard 1. É aqui, MIDI on, vai ficar igual lá o outro. Exato. E aqui é a outra gravação MIDI, né? Então nós vamos fazer o que fizemos aqui em cima, só que estamos usando aqui a Lighthost e gravando novamente o MIDI aqui para comparar. Vou dar aqui condições de gravação. Como é que está o áudio? Tá bom o áudio. Um pouco baixo o MIDI aqui, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Vamos aumentar isso aqui para a gente ver. Aqui é com a Lighthost. Como vocês veem, eu fiz lá a latência na Lighthost. Eu fiz a latência de 2 milissegundos para ver se ajudava. Mas vi que olha a diferença de tempo.
Quer dizer, você pegar o microfone, jogar na Q12, da Q12 para a Lighthost, e a Lighthost ir para o Cakewalk, facilita na qualidade do áudio e no volume. Aqui eu estou com mais processamento do que eu fiz aqui, nessa região aqui. Aqui eu só usei o Era Noise. Não sei se eu colocasse todos eles aqui, se daria esse aumento de atraso. Mas, sem dúvida, pelos que vocês podem ver, a Lighthost dá um atraso muito maior em relação ao que você teria nessa região aqui de cima. É um atraso bem menor, apesar que está meio fora de posição, mas é um atraso bem menor. Esse é o atraso da Lighthost, dá para ver bem. E esse aqui seria o atraso da Q12 direto no Cakewalk, o que pode ser uma boa opção. Agora, não é vamos dizer assim, uma análise extremamente perfeita, né? Porque o que está sendo feito aqui é o que eu vou repetir. O teclado emite o som, o microfone captura e manda gravar no Cakewalk, passando pelas várias interfaces ou indo direto para o Cakewalk, e o próprio Cakewalk fazer as filtragens necessárias para que o som fique com volume, com uma qualidade de áudio adequada, etc. Bom, eu vou interromper o vídeo para voltar a vaca d'água aqui, que é para tirar Eu cometi aqui uma pequena falha, que o áudio do desktop não estava habilitado no OBS. Mas, pelo que me parece, nesse teste que eu fiz aqui, eu não fiz sonorização de áudio, porque já é muito evidente o atraso. Eu fiz só aqui nessa parte, né? E aqui eu acho que o áudio do desktop estava ativado. Mas se não estava ativado, só para não perder tempo e não ter que fazer muita edição, eu vou ativar aqui a reprodução para vocês reescutarem esse elemento aqui e esse elemento aqui. Esse é o áudio gravado pelo microfone Q12 Cakewalk. E aqui é o MIDI do teclado. Então, quer dizer, praticamente você não tem problema de percepção da latência, né? Deixa eu matar aqui o áudio para se escutar só o MIDI. Está muito baixo, isso prejudica um pouco aí a percepção, mas vamos colocar agora aqui. De qualquer forma, visualmente dá para perceber que não tem uma diferença assim tão significativa a ponto de você dizer que fica impossível. Agora é o tal negócio, tem que testar com o instrumento, né? O teste que eu estou fazendo
não é uma coisa que você diga muito correta. Deixa eu voltar para o que era, e esse Nokia, botar o filtro. E um outro pequeno problema que eu tenho encontrado com esse background removal aí, se ele estiver ativado e eu fechar o OBS, ele vai dar falha no OBS. Quando você for reabrir o OBS, ele vai dizer que não fechou direito. Isso tem acontecido com a atualização das versões 32.01 e 32.02. Eu baixei um outro aí removal, um outro background removal, mas ele não tem muito boa eficiência, principalmente quando eu levanto a mão e vou fazer qualquer movimento. Essa área aqui, que fica aqui nesse espaço, é difícil olhar assim no espelho, né? Que fica nesse espaço aqui, fica tudo branco, entendeu? E esse aí Removal BG, ele tem algumas falhas, né, na periferia, vídeo que aqui está com um branquinho, entendeu, nessa área, e etc., mas ele tem tido uma performance melhor. Isso fica muito em função da iluminação. Eu não tenho uma iluminação perfeita, eu teria que ligar aqui uma lâmpada que joga luz na minha cara, aí fica difícil. Bom, mas o objetivo não é falar sobre esse removal. O objetivo é falar sobre o teste que nós fizemos. Não é um teste completo, não é um teste absoluto, mas dá uma noção de recursos que você tem de configurar a latência no Cakewalk e no Last Removal, no Lighthost, mas fica evidente que o Lighthost tem uma performance pior quando você usa o Cakewalk, pelo menos nesse tipo de teste. Bom, eu acho que é o máximo que eu posso fazer. Eu não tenho instrumento para usar, e se tivesse também eu não saberia tocar uma guitarra com perfeição para fazer um teste de botar um playback e eu sair acompanhando para poder dizer para você que deu problema. Bom, é um vídeo complicado, chato, ingrato, até para assistir, acredito eu. Bom, é só. Para finalizar totalmente esse vídeo, nós temos que atentar que vai depender também muito da máquina que você está usando. Por exemplo, o meu computador aqui, ele está dividindo o tempo dele com o OBS, com o Cakewalk, entendeu? Com a parte de receber a sonorização do teclado. Quer dizer, tem vários procedimentos sendo feitos e a CPU é uma só. Está dividindo o tempo com todo mundo. Então isso pode acabar dando atrasos, né, de latência de milissegundos, não é de 1 segundo. Quer dizer, é um pouco complicado. E temos que ver também uma coisa muito interessante que me passou aqui pela cabeça. Aqui no OBS, por exemplo, a latência que eu tenho entre o vídeo que está sendo gravado e o áudio é de 150 milissegundos. Eu tenho que dar um atraso nesse áudio para que possa sincronizar o lábio com a voz, né? Quer dizer, é uma latência muito grande, inclusive. Mas coisas que podem estar contribuindo para esses problemas de latência. Bom, é o que eu pude fazer para ajudar a tentar perceber qual vai ser a influência da Q12 com o Cakewalk. A gente vê muito no YouTube falando sobre o Reaper. Q12 Reaper, mas Cakewalk e Sonar pouco se fala. Bom, só isso mesmo agora.